Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Olá a todos, hoje fazendo aqui o vídeo da noite de hoje, para que possamos refletir nas mensagens do Mestre amado Jesus, aqui em meio à natureza, escutando o som dos pássaros, aqui em meio a essa árvore, a esse céu maravilhoso, para que a gente nunca esqueça que sentir Deus é sentir a natureza. Estar em conexão com a natureza é trazer Deus de uma forma mais concreta para a nossa existência. E que a gente possa, nesses tempos tão difíceis, tão duros, os quais nós estamos vivendo nos últimos meses, que a gente possa sentir essa natureza, trazendo para a gente a realidade de que Deus é bom sim, de que há justiça em nossas aflições, de que há motivos para que a gente esteja passando por elas e que elas não durarão para sempre e que é muito importante que a gente entenda isso. Então hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vai fazer algumas considerações sobre essa leitura, tá bom? Convido a todos a acompanhar nesse momento a leitura. Bem-aventurados aflitos, capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste capítulo estão contidos os seguintes itens: justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, a felicidade não é deste mundo, instrução dos espíritos, bem e mal sofrer, o mal e o remédio, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Tormentos voluntários, a infelicidade real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Deve-se pôr termo às provas do próximo? É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos para o trem. Então a gente percebe que esse capítulo é um capítulo riquíssimo, que traz muitas respostas às aflições que nós sentimos em estarmos encarnados aqui na Terra. A partir do momento que estamos encarnados na Terra, estamos aqui para sermos provados, para passarmos por provações que nos farão crescer. E aí, muitas das vezes, quando nós estamos mergulhados nessas provações, a gente não consegue sentir essa justiça, sentir que a gente está passando por isso por uma necessidade. Então, esse capítulo 5º, ele é um capítulo extremamente esclarecedor, onde a gente realmente tem assim, a oportunidade de aprender bastante sobre ele. Então vamos iniciar aqui a leitura do Evangelho. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Isso está em Mateus, capítulo 5º, versículo 4, 6 e 10. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Isso está em Lucas, capítulo 6º, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Lucas, capítulo 6º, versículo 24 e 25. E o item que a gente vai conversar na noite de hoje é o item justiça das aflições. A compensação que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz.
disse para ter mais mérito. Mas então, pergunta-se, por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver que os bens e males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita, Deus não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. Uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa, pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Então, esse capítulo é de suma importância para que a gente compreenda e deixe para trás um pouco essa sensação, às vezes, que nós temos de nos sentirmos vítimas da vida. Muitos de nós já se colocou nessa posição de vitimismo, de achar que nós estamos pagando por algo que não fizemos, ou que a gente está sofrendo mais do que o necessário, ou que aquele parente ou vizinho é uma pessoa ruim, mesmo assim as coisas para ele dão certo e as coisas para a gente não dão certo. Quando a gente se coloca nessa posição de vítima do destino, a gente traz muito sofrimento para a nossa vida, porque a gente fica achando que a gente não precisaria passar por aquilo. Mas se a gente crê que Deus é infinitamente bom, soberano, justo, aliás, Deus não é só justo, Deus é a própria justiça, é a justiça pura, plena, natural. Ele é a própria justiça. Então, se Deus é a justiça, é claro que todas as aflições que a gente passa, tanto de maneira individual quanto coletivamente, elas são necessárias ao nosso crescimento. A nossa estadia na Terra e tudo aquilo que a gente passa nela, claro, também aí não excluindo o nosso livre-arbítrio, mas a grande maioria das provações que nós estamos passando aqui na Terra, elas são uma oportunidade. E se a gente enxerga cada uma delas como oportunidade, a gente vai aproveitar muito mais a nossa existência. Então, que a gente possa enxergar a vida de uma maneira futura, que a gente compreenda que hoje nós estamos encarnados nesse corpo como homem ou como mulher, como uma pessoa de classe social diferente, ou mais pobre ou rico, ou preto ou branco ou asiático, seja lá o que for a nossa condição social, racial, a nossa condição humana, a gente precisa entender, ela tem um propósito de ser, ela tem um propósito de existir, a gente tem um propósito de estar aqui na Terra e a gente precisa aproveitar ao máximo esse propósito para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, inclusive nos momentos onde a gente esteja passando pelas nossas maiores provações, quando a gente está sendo privado das coisas que a gente considera assim que a gente não consegue sobreviver sem elas. São nesses momentos que a gente tem que se enxergar potente, que a gente tem que se enxergar espíritos em aprendizagem. Se eu estou passando por essa dificuldade, se eu estou sendo desafiado nessa determinada área, é porque eu realmente preciso passar por isso. E preciso entender que eu preciso melhorar nesse aspecto, mesmo diante da dor, mesmo diante daquela sensação de injustiça que insiste ainda em dominar as nossas emoções. Mas que a gente possa, através da doutrina espírita, compreender que não há injustiça no universo. Por mais que a gente enxergue ali, se a gente for pontuar aquela determinada situação que há injustiça, se a gente pensar no Deus
soberanamente bom e no Deus justiça, a gente vai entender que existe um propósito para aquilo. Ou um propósito de aprendizagem, um propósito de resgate, um propósito de reajuste espiritual, mas um propósito necessário, acima de tudo necessário, para o nosso desenvolvimento enquanto seres espirituais, que a gente possa enxergar a nossa existência como seres espirituais e não apenas como seres encarnados momentaneamente aqui na Terra, nessa vida tão efêmera, tão rápida e que a gente tem que aproveitar todos os instantes dela, não para sermos felizes, porque a gente fica naquela dia, eu preciso ser feliz, eu preciso ser feliz. Na verdade, o que a gente precisa mesmo é crescer, é ter paz, é entender que a gente tem um propósito aqui nessa terra. Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu posso fazer para deixar esse mundo um lugar melhor? O que é que eu posso fazer para quando eu me despedir aqui da terra, eu tenha deixado esse lugar melhor, eu saia deste planeta melhor do que como eu entrei. Então esse deve ser o nosso propósito de vida, entender o que é que nós estamos fazendo aqui. Eu estou fazendo todo o bem que eu posso, eu estou distribuindo todo o bem que eu posso, eu estou aproveitando todas as oportunidades para ser uma pessoa legal, uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa que está caminhando mesmo nos passos do Cristo. Então esse é um convite que a gente faz de refazimento diário, entender que estamos aqui para crescermos e que se nós estamos passando por momentos difíceis, eles são acima de tudo necessários e que a gente encontre a paz, acreditando sem a menor sombra de dúvidas de que Deus é a justiça e Deus é bom o tempo inteiro com a gente e que a gente possa aproveitar cada instante nesse planeta para nos tornarmos seres humanos mais evoluídos. Que assim seja e assim será.